Vamos lá. A ideia hoje a gente está começando a falar sobre os protocolos de comunicação, tá? Então, as aulas anteriores, nós falamos sobre conceito do que é uma rede, falamos do para que serve uma rede de comunicação, mostramos para vocês a pirâmide tradicional na comunicação industrial, níveis hierárquicos. Falamos de topologia de rede, né, interligação nessa última aula. Falamos de meio físico, quais os meios físicos possíveis que a gente poderia estar utilizando. Então, agora, tudo isso foi preparo para que a gente pudesse falar hoje de protocolo, tá? Então, a dissertação sobre o tema protocolo, ele vai trazer à tona aí alguns assuntos que a gente já discutiu nas outras aulas, né? Então, no andar da carruagem aqui, vocês vão perceber esse detalhamento. Vamos lá. Do primeiro protocolo que a gente queria estar mostrando, deixa eu colocar aqui. Primeiro, vamos para a definição do protocolo, né? Protocolos são padrões que especificam o formato dos dados e as regras a serem seguidas. Isso quer dizer o quê? Como que eu vou trocar as palavras entre esses equipamentos? Qual meio físico é permitido ser utilizado nesse padrão de comunicação? De quantas em quantas palavras eu vou falar de cada vez? Qual que é a regra de comunicação? Quem fala primeiro? Quem fala por último? O quanto tempo eu posso esperar por uma resposta para saber se o dispositivo está ativo ou não? Então, todas essas regras, esse conjunto de regras, é o que define, na verdade, o que são os protocolos. Um protocolo determina como um programa deve preparar os dados para serem enviados para o nível seguinte do processo de comunicação. Ou seja, eu tenho um formato de envio de informação, que é o quê? Mandar nível lógico 0 e mandar nível lógico 1, através de uma interface. Como que eu vou codificar esses zeros e uns, para que eu possa mandar para o outro lado, mandar para o meu receptor, de forma que esse receptor consiga converter esses zeros e uns numa informação que eu quero transmitir. Esse é o segredo do protocolo. Essa é a grande máxima para fazer esse negócio funcionar. Tá? Vários protocolos de comunicação que hoje são utilizados nas redes de dados podem ser comparados a idiomas ou linguagens que servem para estabelecer a comunicação entre os diversos dispositivos inteligentes e as máquinas, os equipamentos e os sistemas da indústria. Tá? Nós temos uma regra, né? O professor insere um monte de informações, mostra algumas imagens para vocês, e de tempos em tempos o professor define o seguinte: eu tenho que questionar se os alunos estão com dúvida. Se alguma parte dessa informação transferida não foi bem entendida. Se alguma informação nova, diferente daquilo que está sendo apresentado, algum aluno quer se manifestar. Então, isso também define uma forma de linguagem que a gente está utilizando. Né? É um protocolo definido que a gente utiliza aqui para que a aula flua num regime linear, vamos colocar nesse formato. Quando a gente estava em sala de aula, ou seja, aquele modelo presencial, né? A qualquer momento que qualquer aluno tivesse dúvida, o que ele fazia? Né? Levantava o braço, levantava a mão, gerava como se fosse uma interrupção, dizendo o seguinte: professor, assim que você puder, entre o intervalo de uma colocação e outra, você poderia escutar o meu questionamento? Esse é o protocolo definido em sala de aula. Tá? Então, traduz esse conjunto de regras numa jogada combinada entre um transmissor e um receptor.
Então, aí você vai começar a entender do que se trata um protocolo. Tudo bem, pessoal? De forma bem introdutória, deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer ou não? Sim. Vamos lá. Um dos primeiros criados e mais antigos é o tal do protocolo Modbus. Vamos ver algumas características aqui, ó. O protocolo Modbus é uma estrutura de comunicação serial desenvolvida pela Modcon em 1979. Basicamente aí, pouco tempo depois do lançamento do primeiro CLP. Usada para estabelecer comunicação entre dispositivos, baseada no modelo mestre-escravo. Já falamos sobre mestre-escravo. Utiliza a interface RS-232, 422 ou 485, ou seja, posso usar em comunicações de curta distância, em redes não balanceadas, e posso usar para longas distâncias em redes balanceadas. E também posso estar utilizando o meio físico Ethernet como interface física ou meio físico para que haja essa comunicação. Ou seja, um protocolo de 1979 chegou a ser modernizado, já encapsulado no modelo Ethernet. Ou seja, é um protocolo que, ao longo do tempo, sofreu evoluções, recebeu upgrades aí, recebeu novas características, mas na sua essência, na sua estrutura, no seu formato de comunicação, ele continua sendo o mesmo. O protocolo define como o dispositivo mestre solicita o acesso a um dispositivo escravo. Sempre lembrando que, numa topologia mestre-escravo, o que acontece? É sempre o mestre que faz o questionamento para o escravo, ou sempre o mestre que starta uma comunicação na rede. Escravo, faça isso, escravo, faça aquilo outro. Escravo, qual é a leitura de determinada temperatura? Tá? E a partir daí, das ações do mestre, é que os escravos vão se manifestar nessa rede. Também é uma revisão daquilo que a gente viu lá atrás. Que mais? Olha lá, como o escravo vai responder às solicitações do mestre? Como os erros serão detectados e informados nessa rede? Quais são os tempos de chamada e os tempos de resposta das mensagens dessa rede? Tudo isso é definido em cima de um modelo de protocolo Modbus. Vamos lá. O mestre pode trabalhar de duas formas, né, dentro desse protocolo Modbus. O modo requisição-resposta, ou seja, ele envia uma mensagem para um escravo específico. Né? Se for um sensor, sensor, qual é a sua leitura? Se for por uma válvula, válvula, abra 50%. Se for para um driver de rede, gere a rotação de tantos graus. Para escravos específicos. Ele manda informação para um único escravo. O outro modo de transmitir essa informação é que a gente chama de modo difuso, ou modo de fusão. Ele envia uma mensagem comum para todos os escravos dessa rede. Como os escravos e o mestre, no caso, estão ligados a um único barramento bidirecional, é necessário designar um endereço de 1 a 247 para cada um dos escravos que estão interligados nessa rede. Então, quando eu mando a informação para o endereço de 1 até 247, eu estou falando no modo requisição-resposta, estou falando no que a gente chama de modo unicast. Quando eu mando essa informação para o endereço 0, é o modo difusão.
é o modo que a gente chama de broadcast. É o modo que eu mando uma única mensagem, e essa mensagem serve para todos os escravos que estiverem na rede. Vamos fazer uma analogia, um melhor entendimento dessa situação do broadcast, tá? Imagina que eu tenho 30 escravos fazendo a medição de temperatura de um alto forno. Tudo bem? O conceito de um alto forno, em termos de dimensão, vocês têm essa ideia ou não? Algo em torno de 60, 70 metros de diâmetro, uma panela dessa, né? Que fica fazendo o cozimento do ferro. Vocês tiveram essa aula de metalurgia, sim ou não? Sim. Ok. Então, pensa o seguinte, como o forno ele é muito grande, eu tenho que ter várias tomadas de temperatura em vários locais distintos. Então, eu tenho que pegar a cada 2 metros, a cada 3 metros, a cada 5 metros de distância de um ponto a outro, analisar qual é a temperatura que esse forno está cozendo. Por quê? Se não tiver uniforme, o que pode acontecer? Eu posso ter um cozimento irregular, eu posso ter uma matéria-prima de baixa qualidade numa situação dessa. Tá? Se eu fosse requisitar no modo pergunta-resposta para esses escravos, e cada escravo demora em média aí 100 milissegundos para responder, se eu fizesse 30 perguntas, eu vou ter um delay aí, uma mudança de 3 segundos de uma leitura para outra. Tudo bem? Eu não vou ter uma leitura exata no mesmo instante de todos os escravos se eu começar a fazer pergunta-resposta para cada um deles. Então, o que eu faço? Eu mando uma pergunta em difusão. Eu mando um broadcast para esses escravos e falo o seguinte: quando eu contar 3, todo mundo mede a temperatura que está nesse exato momento. 1, 2, 3, façam a leitura. Concorda que cada escravo tem uma leitura feita naquele instante que o mestre ordenou? Tudo bem? Tá claro isso? Cada um desses escravos está com aquela leitura guardada ali, ó. Tá com um rascunho gravado. E aí o mestre começa a perguntar o quê? Qual foi a leitura que você fez no momento que eu te perguntei? Qual foi a leitura que você fez no outro momento que eu te perguntei? Né? Eu vou demorar 3 segundos para perguntar o que o que o escravo leu há 3 segundos atrás. Então, aí sim eu vou poder juntar toda essa informação e ter uma leitura de 30 pontos de forma síncrona. No instante que eu gerei esse broadcast, né, eu demorei para montar o planilhamento dessas informações. Né? Eu demorei para pegar esses dados e jogar num único plotter, num único gráfico. Mas quando eu gerei o registro foi para todo mundo. Está um pouquinho mais claro essa questão de difusão, essa questão de broadcast? É que eu queria trazer um exemplo da indústria. Tá? O que mais que seria um bom exemplo para a gente falar de broadcast? No seu dia a dia. Quando você tem uma rádio, uma rede de TV, é um ponto único de transmissão, correto? Existe uma transmissão ponto a ponto ou não? É uma transmissão para todos os telespectadores daquele dia, daquele momento, daquele horário. Tá? Então, rádio e TV são transmissões do tipo broadcast, do tipo difusão. Ah, mas pode gerar um atraso, professor, de um cara que está mais longe, um cara que está mais perto da torre? Em alguns casos até pode, mas é microatrasos. O que importa, na verdade, nesse momento é o conceito, tá? O conceito da difusão, o conceito da propagação da informação em tipo broadcast, ela vai para todas ao mesmo tempo.
Unicast, um remetente, um receptor. Broadcast, um remetente, todos os receptores conectados. Dúvidas? Professor, e você falou Sim. isso daí de atraso. É igual quando você tá vendo um jogo de futebol, só que na rádio fala primeiro do que na TV, né? Tá aí. O rádio é mais rápido. Por quê? Porque a informação do rádio é mais pobre, né? Como assim informação é mais pobre? Eu só tenho uma portadora só para gerar uma frequência de 44 kHz no máximo. Eu só tenho que decodificar 2 canais de áudio aí, duas senoides. Isso quando for estéreo, né? Quando for radinho AM, então é uma senoide só, que é um rádio mono. E na televisão? Como é que funciona esse negócio da televisão? Na televisão antiga, você tinha aí algo em torno de 720 pixels, 720 colunas por 480 linhas. Então, se você fizer 720 vezes 480, deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente calcular. 720 vezes 480, você tem algo em torno de 345 mil pixels sendo transferidos por imagem. E a nossa televisão, né, a tradicional, a antiga ainda, não estou falando da Full HD, tá? Estou falando de uma transmissão normal. Ela aparece 30 imagens por segundo. Então, em um segundo, você faz isso aqui vezes 30. Então, você tem algo em torno de 10.368.000 pixels sendo transferidos por segundo. E aí ainda vem o pacote de áudio e ainda vem o pacote do closed caption, né? Aquela legenda que é sem vergonha, mas que eles são obrigados a transmitir, fora sinais de controle. Tá? Então, compara essa informação da TV com a informação do rádio. A TV ela tem que montar todas essas 30 imagens para poder passar ela por um segundo. Então, ela cria realmente um atraso. Não é que está atrasado, é que ela está montando o pacote, a hora que ela recebe o pacote inteiro, ela apresenta na tela. E o áudio que ela recebe também tem que estar sincronizado com a imagem da tela. E por isso que normalmente a TV está atrasada em relação ao rádio. Ah, e a televisão IP? É mais atrasada ainda. Né? Aquela TV que você assiste pela internet. O atraso é ainda maior. Só que continua sendo broadcast. Tá? A transmissão continua sendo broadcast. Seja para a internet, seja para TV analógica ou TV digital, seja por rádio AM, FM, continua sendo tudo broadcast. Entendeu o porquê do atraso? Entendi. Beleza. O que mais, senhores? Senhorita. Segue o jogo? Tipos de protocolo Modbus. Modbus TCP/IP, Modbus Plus, Modbus padrão. TCP/IP é o mais novo, é o utilizado para comunicação entre sistemas de supervisão e CLP. O meio físico é o Ethernet, com taxas de transmissão no canal de comunicação de 100 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo. Utiliza uma porta de trabalho número 502. Quando a gente fala porta de trabalho na internet,
Vocês já ouviram falar de firewall, não ouviram falar de firewall? O que que um firewall faz? Ele gerencia essas portas de trabalho no barramento Ethernet. Então, existem algumas portas que são mais frágeis, por exemplo, as portas de navegação, 80, 80, 80 e algumas outras, é onde ele presta mais atenção. Existem as portas de trabalho específica. Por exemplo, essa do protocolo Modbus TCP utiliza a porta 502. Tá? Então, são detalhes importantes para quando você está falando de uma rede mista de TI e TA. Né? TI, tecnologia da informação, TA, tecnologia da automação. Então, quando você começa a misturar as duas redes no mesmo sistema, você tem que tomar esses cuidados aí para a TI não bloquear o funcionamento de alguns equipamentos da tua rede, como, por exemplo, a porta 502 do Modbus TCP. Tá? O Modbus Plus, ele já é usado para comunicação entre si, sim, entre equipamentos Modbus Plus, de CLPs, módulos de entrada e saída, chaves de partida eletrônica, IHMs, interface homem-máquina, etc. Meio físico é um 485, com taxa de transmissão de até 1 megabit por segundo. E diferente do TCP/IP e do Modbus padrão, que são protocolos abertos, o Modbus Plus ele é um protocolo proprietário. Tá? Tem um dono, esse cara aqui. O tal do dono do Modbus Plus é a tal da Schneider. Só pode ser implementado qualquer sistema que você queira falar de Modbus Plus sobre a licença da Schneider. Tá? Ela é a detentora da tecnologia Modbus Plus. E por último, não menos importante, o padrão Modbus padrão é usado para comunicação entre CLPs, com dispositivos de entrada e saída, instrumentos eletrônicos inteligentes, né, os IEDs aí na área de energia, como relés de proteção, controladores de processo, atuadores de válvula, transdutores de energia. Você tem medidores de vazão, medidores de temperatura, de pressão, de nível, uma infinidade de equipamentos que falam no padrão Modbus. Tá? Utilizam a interface física RS-232 ou RS-485, né? Com taxas de transmissão aí de 115 kbps até 12 megabits por segundo, dependendo da tecnologia que você estiver usando. Tá? Mesmo sendo um padrão de 1979, 98% do mercado trabalha em Modbus. Tá? Trabalha o Modbus como uma segunda opção. Vamos pegar o caso de uma Siemens. Siemens trabalha em Profinet, mas também fala em Modbus. Rockwell trabalha em Ethernet IP, mas também tem uma interface Modbus. Por que todos os fabricantes ainda mantêm uma interface Modbus funcionando no seu escopo de produtos? Exatamente para que ele possa se compatibilizar com outros sistemas herdados, com sistemas mais antigos, com sistemas de fabricantes diferentes, com sistemas que não trabalham naquele padrão que normalmente o seu equipamento trabalha. E esse é o motivo principal para a gente manter o Modbus na linha de tiro, na linha de estudo, né? E tentar entender um pouquinho mais a fundo aí desse protocolo. É o protocolo que estaríamos utilizando na sala de aula, no nosso laboratório, aquele laboratório da 509, ele está todo montado exatamente para a gente trabalhar nesse padrão, mas graças à crise aí a gente está impossibilitado de estar trabalhando presencialmente. Então o modelo que a gente vai fazer é, além de fomentar
documentação técnica e modelos de trabalho para vocês, é fazer algumas aulas demonstrativas aqui via online. A gente consegue mostrar esse protocolo trabalhando, tá? Mas isso aí vai ser algumas aulas à frente ainda. Por enquanto seria isso. Se a gente for falar dos tipos de rede Modbus e como elas estão interligadas, seriam possibilidades como essas apresentadas aqui, tá? Onde a qualquer momento o mestre pode ser um CLP, um computador operando um sistema operacional, um sistema de supervisão. Os escravos também podem ser CLPs, também podem ser computadores, sensores inteligentes, etc. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma camada de Modbus TCP, uma camada de Modbus Plus e uma camada de Modbus padrão. Perceba, por exemplo, esse CLP aqui, ó, né? Ele é mestre para os dispositivos Modbus RTU aqui embaixo, mas ele é escravo no padrão Modbus Plus. Deu para entender isso aqui? Ou seja, um único CLP ele pode ter as duas interfaces. Isso não é problema, pelo contrário, né? Muita gente prefere fazer esse tipo de ligação do que utilizar aquele famoso gateway. O que é um gateway mesmo? Que a gente já falou a respeito? Lembra do conversor de protocolo que a gente comentou de um para o outro? Os gateways vão ter exatamente esse papel, né? Nessa rede de converter o Modbus convencional, padrão, para o Modbus Plus. Ou esse outro gateway aqui, ó, converter o Modbus Plus para o Modbus TCP. Ou eu poderia ter um outro modelo que faz a conversão do Modbus RTU direto para o Modbus TCP, que é o que é mais utilizado hoje em dia, tá? Mas são possibilidades de utilização de gateways. Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Podemos seguir? Pode seguir. Em redes seriais baseadas em RS 485 ou 232, o padrão Modbus emprega dois modos de transmissão. Esses modos é o que define o conteúdo de bits da mensagem a ser transmitida na rede e como que a informação da mensagem será empacotada e desempacotada na mesma mensagem. O primeiro modelo é o que a gente chama de modelo ASCII, né? Modo ASCII. Os dados são codificados em caracteres ASCII de 7 bits. O padrão ASCII vem de American Standard Code of Information Interchange. É uma combinação de 8 bits formando um byte, que juntos representam cada caractere em uma combinação de 256 caracteres ASCII, incluindo letras, números e teclado. Se não for no modo ASCII, ele é no modo RTU. Em RTU, os dados são transmitidos de forma binária, de 8 bits, de 0 a 252 bytes por vez. Vamos clarear um pouquinho mais essa história aqui. No formato ASCII, a comunicação é composta por 10 bits. A comunicação de palavras, cada palavra no modelo ASCII tem 10 bits. E cada byte da mensagem é enviado em caractere ASCII hexadecimal. Quais são esses 10 bits da palavra ASCII? Ó, existe um bit que a gente chama de bit de start. Eu vou começar a transmitir meus dados, receptor, vou começar a mandar meus dados. Os dados são enviados em pacotinhos de 7 bits. Existe um bit que a gente chama bit de paridade.
e um bit que a gente chama de bit de stop. Então, ó, tirando esse bit de start, esse bit de stop, dados é onde eu vou começar a mandar a minha mensagem. Paridade é onde eu vou começar a conferir o que eu estou mandando. Se essa informação for par e o bit de paridade par estiver setado, esse aqui vai mandar nível lógico 1. Ao passo que se essa informação for ímpar, ele manda 0. Então, é uma checagem pobre? Sim. Funciona? Funciona. Porque se eu mando uma sequência de 7 bits e essa informação chega, eu mandei informação par, e o meu receptor recebeu ela ímpar, a hora que eu fizer essa checagem, essa conferência, eu vou ver que a informação chegou torta. Então o escravo vai mandar a informação de volta. Escuta, eu não entendi o que você quis perguntar, manda a pergunta de novo. E aí o mestre tem condição de saber e de reconhecer que houve um erro na comunicação na linha. Ok? Portanto, cada mensagem deve ser transmitida numa sequência de palavras. Ou seja, uma frase vai ser composta por várias palavras. O frame ou conteúdo da mensagem é definido da seguinte forma. Uma frase tem que ter uma palavra de início, 2 palavras de endereço, 2 palavras de função. Posso ter de 0 a 252 bytes de dados, um LCR de 2 bytes e uma finalização de 2 palavras. LCR vem de Longitudinal Checking Redundance, ou LRC, Longitudinal Redundancy Checking. É a forma que eu tenho de conferir se essa frase está íntegra ou não. É como se eu fizesse uma conta no final da transmissão para checar cada uma das informações que estão aqui. Por que eu faço essa conta e mando ela junto? Para que o receptor faça a conta de trás para frente e tenha a condição de fazer a conferência desse equacionamento. Se 1 mais 5 mais 2 tem que dar 17, eu marco 17. Aí quem recebeu 1 mais 5 mais 2 deu 15. Opa, tem alguma informação errada aí. Me manda a frase inteira de novo, porque houve uma perda de informação. E com essa perda de informação eu não posso conferir, não posso confiar que você quer me mandar essa informação. Tudo bem? No padrão ASCII? O que muda para o padrão RTU? No padrão RTU vem de Remote Terminal Unit, a comunicação é composta por palavras de 11 bits. Os dados são transmitidos em formatos binários de 8 bits. Continua um de start, um de paridade e um de stop. Só que de dados agora eu mando 8 em 8. Então, cada palavra no modo RTU terão 11 bits. Terão 8 bits de dados. E dessa forma, olha como a frase fica mais enxuta. O endereço, uma única palavra basta. A função, uma única palavra basta. E o CRC, que é uma outra forma de checagem, Cyclical Redundance Checking, da integridade desses dados, eu mando em 2 bytes. Então, para palavras maiores, eu acabo tendo maior eficiência no RTU. O que eu faço com uma palavra em RTU, eu ia precisar de 2 palavras no modo ASCII para poder fazer essa transferência.
Tá claro isso, pessoal? Ou o Tequinês está muito pesado hoje? Vamos lá, me deem um feedback. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar? Uma aplicação típica no padrão Modbus é essa daqui. Tem um CLP mestre gerenciando um soft starter ou um inversor de frequência, gerando informação para uma IHM, coletando dado de um termostato, fazendo gerenciamento de um remote I/O, mandando informação para um supervisório através de um gateway Modbus RTU TCP/IP. Essa é uma aplicação clássica no modelo Modbus. Um outro modelo muito conhecido também é o tal do Profibus. O Profibus, que veio de Process Field Bus, desenvolvido na Alemanha, inicialmente pela Siemens, em conjunto com a Bosch e a Cochlear Miller, em 1987. Também trata-se de uma rede de campo aberta, onde os sistemas do tipo multimestre podem ser implementados. Então, ó, aqui já houve um ganho. Enquanto o Modbus atende a um único mestre, o Profibus já pode trabalhar com multimestre. Ou seja, se o mestre número 1, o mestre principal, cai, um segundo mestre pode assumir o controle dessa rede. E isso vem a ser uma novidade nessa topologia mestre-escravo em 87. É um sistema que não depende de fabricante, ou seja, o protocolo é relativamente aberto, alcança aí uma larga variedade de aplicações de manufatura. A independência é garantida por normas internacionais e utiliza estrutura mestre-escravo, mais comumente falando, a interface RS485. Tá? Então, quando eu falo de 485, você já tem aquela leitura de rede balanceada, podendo atender até 1.200 metros de comprimento, né? É uma rede do tipo barramento, né? Então, algumas características estão intrínsecas aí ao modelo da RS485 Profibus. O que é legal a gente analisar é isso aqui, ó. Eu tenho um bit de start, eu tenho um bit de stop, eu tenho um bit de paridade e 8 bits de dados. O que isso aqui lembra para vocês, pessoal? Não se assemelha muito ao Modbus RTU? Aqui é a típica palavra no padrão Profibus. O que acontece, pessoal? Que haja evolução, a gente evolui analisando aquilo que de repente não funciona ou não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Então a gente pega um determinado padrão, faz algumas modificações, implementa algumas melhorias e define-se um novo padrão. Exatamente isso que ocorreu, tá? Com a tecnologia Profibus lá em 87. Eles perceberam que o Modbus não dava conta em alguns momentos, em alguns pontos, entenderam o formato que o Modbus trabalhava, implementaram melhorias de software, implementaram melhorias de hardware, e não dava mais para chamar de Modbus. Então, eles criaram um novo padrão. O Profibus vem a ser exatamente isso, né? Uma evolução, um novo protocolo aberto, evoluído, em comparação com o Modbus que
que foi criado lá em 79. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho como é que foi essa evolução. Olha lá. Existem 3 padrões Profibus a serem discutidos aí. O que a gente chama de Profibus DP, de Decentralized Peripherals, Profibus PA, Process Application, e o Profibus FMS, de Field Bus Message Specification. Tá? O DP, ele tem alta velocidade, taxa de transmissão de 12 megabits por segundo. Montagem é barata, usa par trançado. Utilizado em comunicação de sistema de supervisão e controle de dispositivos de chão de fábrica. Pega aí drivers, inversores, conversores, dispositivo de entrada e saída, né? Módulos analógicos de 4 a 20, 0 a 10 volts, RTD, uma infinidade aí de produtos podem ser trabalhados com o Profibus DP. Só que em algumas áreas eles começaram a perceber o seguinte: putz, eu tenho uma área aqui que a gente chama como área intrinsecamente segura. Ou seja, eu tenho que colocar equipamentos que sejam à prova de explosão, que não gerem faísca, que não me dê problema no meio de um processo. Tá? Pensa você, no meio de uma refinaria de petróleo e um equipamento gera uma determinada faísca e explode toda a sua planta. Né? Eu não posso correr esse risco. Então, a tecnologia da rede tem que ser uma tecnologia diferenciada. A segurança na informação que eu estou mandando de lá para cá também tem que estar sendo diferenciada. Eu tenho que ter mais certeza daquilo que eu estou lendo e daquilo que eu estou escrevendo. E de todas essas demandas, surgem aí a evolução do DP, que é a tal da rede Profibus PA, Process Application. Tá? Foco principal, automação de processos, conecta e comunica-se com transmissores de pressão, nível, vazão, temperatura, válvulas de controle, e embarramento comum e até intrinsecamente seguras. Você vê que a taxa de transmissão vai lá para baixo, 31.25 kbps. Perto dos 12 megabits ali que tem o DP, o PA ela é estritamente lenta nesse quesito. Lembrem-se que em 1987, pessoal, eu não tinha um barramento em fibra para mandar de um lado para o outro em nível industrial, tá? Então, tudo isso aqui a gente estava falando de par elétrico na época, que foi criado esses padrões aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? E o Profibus FMS, o Field Bus Message Specification? Solução geral para comunicação entre CLPs e PCs. Evolução da Profibus DP. Tá? Se a gente fosse vislumbrar tudo isso instalado numa planta... sim, antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui, em termos comparativos, uma palavra em Profibus DP e uma palavra em Profibus PA. Olha o quanto mais de informação eu mando no padrão PA em relação ao padrão DP. Por isso que ela é uma rede mais segura e ela é uma rede mais lenta, porque ela faz muito mais checagens e conferências e envio de dados maior quantidade se comparado com outro modelo, tá? Para cada uma dessas caixinhas, existe aqui a explicação e a determinação aí de cada um dos termos em cima do padrão Profibus. Tá? Isso daqui é mais a título de curiosidade, não seria algo que eu daria numa avaliação convencional, e não é algo que normalmente eu costumo pedir para que vocês decorem isso daqui. Isso aqui são características do protocolo, sim, são importantes quem vai trabalhar nessa área, tá? Quem vai trabalhar com esse conteúdo.
Então, quem tiver interesse em entender cada uma desses pacotinhos e tamanho, é com essas informações que você vai calcular, por exemplo, a latência da rede, o tempo que eu vou demorar para mandar um pacote de determinado tamanho de informação. É com esse tipo de informação aqui que você vai ter essa definição, né, de quanto tempo demora uma mensagem num padrão ou em outro. O que nos interessa é esse próximo slide aqui, para que vocês tenham a noção, né, de como que fica um sistema interligado aí em padrões Profibus. Então, ó, eu tenho que ter um conversor do padrão PA para o DP, porque essa DP é uma rede distinta, totalmente diferente da PA, né? Se eu tenho padrões diferentes, caixinha do meio fazendo o papel do gateway. Tá? No Profibus DP eu tenho os elementos comuns de atuação de rede, elementos de gestão dessa rede, elementos de gestão da planta como um todo. Tá? CNCs, SDCDs, PCs industriais, CLPs de médio e grande porte, CLPs escravos para uma determinada rede, mestre para outras, tem de tudo. Tá? E interessante isso daqui a gente verificar nessa questão dos tempos de ciclo, tá? No Profibus DP eu tenho tempos de ciclo inferiores a 10 milissegundos, tá? Na troca de dados aqui desses caras. No FMS eu tenho tempos de ciclo inferiores a 100 milissegundos. E no nível superior, no padrão Ethernet TCP/IP lá, né? Ciclos inferiores a 1 segundo. Então, isso também te dá uma noção se eu posso contar com uma leitura remota para tomar alguma decisão, ou se não, eu tenho que ter um controlador local tomando a decisão por si só antes de mandar a informação pela rede, né? Se 10 milissegundos é perigoso para minha planta, eu tenho que tomar um acesso, eu tenho que tomar uma decisão localmente. Eu não posso deixar um elemento de rede tomar conta dessa decisão por mim. Tá? Então, são baseados nesses tempos é que você toma, que você adota diretivas de controle dentro do ambiente de chão de fábrica. Onde utilizar tudo isso? São diversas as plantas aí industriais que utilizam Profibus DP. Né? Existem alguns exemplos aqui, cervejarias, indústrias de bebida, food and beverage, que a gente chama, né? O mercado vertical. E a partir dessa imagem, talvez dê para ter uma ideia também em termos de aplicabilidade dessas redes Profibus. Percebam que eu tenho redes Profibus DP, fazendo gestão como um macro, ou elementos de menor controle, menor importância. Só que nos silos de resfriamento, eu tenho aqui tomadas de pressão, eu tenho tomadas de vazão, eu tenho temperatura, eu tenho vários outros subprocessos ocorrendo que são críticos para a minha aplicação como um todo e para o meu processo como um todo. Então, aí eu vou estar utilizando já uma outra rede, uma Profibus PA, com níveis de segurança, níveis de padronização do tipo IEC 1158-2. Tá? Então, para cada ponto e cada local do projeto, eu posso estar trabalhando com redes mistas. Então, rede mista nesse sentido, eu também falo de mista de protocolos. Não é só mais uma questão de mista de topologia. Eu tenho um anel óptico lá em cima, falando num barramento, falando em estrela. Não. E agora eu já falo de rede mista, tanto em termos de topologia de ligação, mas também como uma rede mista em termos de protocolos de comunicação. Tá? O uso do gateway é o que possibilita também o uso, a utilização de redes mistas
no sentido mista de protocolo. O que mais? Seria isso a nossa apresentação da nossa quinta aula, tá? Como projeção, nós temos mais uma aula ainda falando de mais alguns protocolos, A gente define como principais porque são os mais utilizados em Field Bus, naquilo que a gente chama de Field Bus. E são muito utilizados ainda hoje, tem aí características distintas disso que a gente está falando. Então, basicamente, hoje eu apresentei 2 protocolos mestre-escravo para vocês, né? O Modbus e o Profibus. E a gente deve gerar aquele forms tradicional, onde algumas questões aí serão colocadas para vocês aí no estudo dirigido. Ok? Vou finalizar a gravação e a gente abre aí um período para questionamentos.